Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para resolvermos algumas questões sobre química geral, especificamente sobre tabela periódica. E lembre-se, o Enem não vem em tabela periódica, logo é essencial a gente saber algumas informações chaves para podermos utilizá-las e resolvermos questões sobre estequiometria, sobre gases, sobre funções inorgânicas também, tá certo? Então, a valência que cada átomo apresenta, então a sua carga que o cátion vai apresentar, a carga que o ânion vai apresentar, quantos elétrons cada átomo vai receber, se aqueles átomos vão fazer ligações iônicas, ligações covalentes, tudo isso aí está ligado diretamente à tabela periódica, ok? Então vamos lá. Pessoal, a questão diz assim, ó, imagine que a tabela periódica seja um mapa de um continente e que todos os elementos químicos constituem as diferentes regiões desse território. Então, vocês podem observar, pessoal, através dessa figura, um mapa, como o texto falou anteriormente. Então, você tem aqui, ó, norte, sul, oeste, leste. Aí diz, a respeito desse mapa são feitas as seguintes afirmações. 1. Os metais constituem a maior parte do território desse continente. 2. As substâncias simples gasosas não metálicas são encontradas no nordeste e na costa leste deste continente. 3. Percorrendo o meridiano, isto é, uma linha reta no sentido norte e sul, atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Dessas afirmações, pessoal, vamos lá, uma por uma. Primeiro, número 1. Os metais constituem a maior parte do território desse continente. Pessoal, a tabela periódica ela é formada por aproximadamente 84 metais. Logo, a gente pode imaginar que corresponde à maior faixa, maior território da tabela periódica, ok? Então, como ele quer que a gente evidencie, faça uma analogia desse mapa com a tabela, então a gente pode perceber que no mapa realmente corresponde à maior região formada por metais, que corresponde basicamente, ó, a essa região aqui, ok? Então, todas essas aqui basicamente são metais. Então, a 1 está correta. Então, verdadeira 1. Passar para 2. A 2 diz assim, ó, as substâncias simples gasosas não metálicas são encontradas no nordeste e na costa leste deste continente. Pessoal, primeiro, o que são substâncias simples? São aquelas formadas por apenas um único elemento químico. Muito bem. Não metálicas são metais. Pessoal, a gente sabe que metais se encontram nessa região. A metais se encontra onde? Nessa região aqui, pessoal, olha, nessa região, tá certo? Então, realmente se encontra no nordeste e na costa leste. Então, portanto, essa aqui também se encontra verdadeira, correto? Então, 3, para cá. Percorrendo o meridiano, isto é, uma linha reta no sentido norte e sul, atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Pessoal, lembre-se, a tabela periódica anterior à atual, que foi organizada por Dmitri Ivanovich Mendeleev, se baseia em ordem crescente de quê? De massa atômica. Então, essa é a organização da tabela periódica anterior à atual. Professor, mas quem foi que fez essa organização? Um carinha chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, um químico russo, ok? Agora, a atual, que é essa que a gente trabalha, vamos trabalhar durante vários e vários anos para frente. Quem organizou foi um cara chamado Moseley, mais conhecido como Henry Moseley. Professor, ele organizou a tabela periódica atual em que? Pessoal, organizou a tabela periódica atual em ordem crescente, ó, de número atômico, o Z. Então, a tabela periódica atual ela foi organizada em ordem crescente de número atômico, ok? Então, professor, o hidrogênio ele é metal? Não, pessoal, ele não é metal. E por que que ele está, professor, na primeira linha aqui, ó? Porque, pessoal,
Como o hidrogênio tem número atômico 1, ele é o elemento de menor número atômico da tabela periódica. E como a nossa tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico, por isso que ele fica na primeira família. Mas lembre-se, o hidrogênio é um elemento químico especial. Ele tem dupla personalidade. Ora se comporta como metal, ora se comporta como ametal. Mas o seu caráter ametálico se sobrepõe, então logo ele se enquadra melhor como sendo ametálico. Ok? Mas enfim, Moser ele organizou a tabela periódica em ordem crescente do número atômico e colocando numa mesma linha vertical, chamada de família ou grupo, átomos com propriedades químicas semelhantes. Ok? Então, por isso que essa 3 também ela é verdadeira. Então, ó, dessas afirmações, quais são corretas, pessoal? 1, 2 e 3. Todas as 3 afirmativas se encontram corretas. Beleza? Então, próxima questão. Quando o relógio soar à meia-noite de hoje, a explosão de 13.480 bombas espalhadas ao longo da praia de Copacabana produzirá um show de luzes e cores no céu carioca, abrindo as portas para o novo milênio. Partículas de óxido, magnésio e alumínio, resultantes da queima de fogos, flutuarão na atmosfera, podendo ser aspiradas por algumas pessoas. A inalação dessas substâncias poderá desencadear acessos de tosses e espirros, além de reações alérgicas. Dados: magnésio, posição, grupo 2A, terceiro período, alumínio, 3A, terceiro período. Em relação aos dois elementos químicos assinalados no texto, qual a opção correta? Primeiro, pessoal, quais foram os elementos assinalados no texto? Magnésio e o alumínio. Os dois são metais, certo? Só que o magnésio é um metal da família dos metais alcalinos, família 2A, e o alumínio da família do boro, que é a família 3A. Então, olha, A diz assim, o alumínio possui maior raio atômico. Pessoal, vamos analisar como é que cresce o raio atômico na tabela periódica. Cresce da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias. E se você for observar, os dois estão no mesmo período. Mas quem vem primeiro, o magnésio ou o alumínio? O magnésio vem primeiro, do ponto de vista do lado esquerdo para o direito. Então, ele vai ter maior raio atômico. Então, como a diz que o alumínio tem maior raio, por isso que a A se encontra errada. Ok? Letra B. O magnésio possui maior eletronegatividade. Pessoal, como é que cresce a eletronegatividade? É o inverso do raio atômico. Ela cresce de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. E quem tem maior eletronegatividade entre os dois é o alumínio, porque ele vem depois do magnésio, pois o alumínio se encontra na família 3A. Então, aí se encontra errado também. Então, letra C. O alumínio é um metal? Não, pessoal, não tem nada a ver. O alumínio se enquadra como metal presente na família 3A, que é a família do boro. E perceba, características dos metais: são sólidos nas condições ambiente, conduzem corrente elétrica, tem uma boa condutividade térmica, tem pontos de fusão e ebulição elevados. Então, lembre-se, todo esse comportamento se enquadra dentro da classificação dos metais. Então, por isso que a C também se encontra errada. Letra D. O magnésio possui menor número de prótons. Pessoal, se nós formos analisar, qual o número atômico, o número de prótons do magnésio? 12. E se nós formos analisar, qual o número de prótons, o número atômico do alumínio? 13. Então, se você comparar, o magnésio realmente tem menor número atômico. Por isso que a opção correta corresponde à letra D. Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.